Se você está em algum grupo de WhatsApp, grupo de choro, daquela palavra deprê que eu não vou falar, e as pessoas estão lá sempre se lamentando, muro de lamentação, sabe? Grupo disso de Facebook, sai dessa, sai disso, porque isso te contamina, né? Esses são pensamentos vírus que te contaminam e te levam para baixo. Você tem que se conectar com o que é bom. Você tem que se conectar com aquilo que pode te transformar. Você tem que se conectar com aquilo que pode te levar a mudar. Então você tem que se conectar com pessoas. Por isso que eu faço fazer dar certo até dar certo assim. Porque é uma conexão e ninguém faz isso sozinho. Imagina o seguinte, que cada um dos nossos olhos é como se fosse uma câmera, né, de 1 megapixel. Então, literalmente, a gente olha para o mundo, a gente espia o mundo, como eu coloquei no material didático de vocês, através de uma câmera de 1 megapixel. Só que a nossa experiência sensorial não é de uma câmera de 1 megapixel. Né? Nós temos uma densidade de pixels muito mais rica, ou seja, a nossa mente completa tudo isso também com base nos nossos filtros. Né? E o filtro da realidade se faz por meio do sistema de crenças. Por exemplo, nosso treinamento aqui. Nem todo mundo está assistindo a mesma aula. Aí você fala, como assim, Edson? Você tá falando umas coisas aí? Para muita gente pode ser o começo de uma jornada, você está descobrindo algo novo. Então, muitas vezes, quando você começa a estudar PNL, quando eu falo algumas coisas que no princípio para você vai ficando meio confuso, você tem que manter na mentalidade assim, eu não tô entendendo direito ainda, mas tem coisa aí, eu quero uma hora essa coisa vai fechar, entendeu? Porque é novo, é uma forma de pensar diferente. Elas têm histórias diferentes, filtros diferentes, formas de ver diferente, de ver o mundo, tá? Quando isso acontece, nós experimentamos o mundo de forma diferente. Tem gente, por exemplo, que tem algum tipo de fé e olha para alguma coisa que eu falo e fala, eu acho que ele está falando aqui, né, alguma coisa sobre a religião que eu professo. Né? Quando eu falei naquele exercício, por exemplo, da experiência de nós reencontrarmos alguém já falecido, algumas pessoas, pelo seu sistema de crença, pelo que elas acreditam, podem falar, não gostei. Teve até uma que abriu os olhos e escreveu no chat, não, como assim? Você tá louco? Mas isso é baseado naquilo que nós acreditamos, nos filtros que nós temos. Está fazendo sentido para você? Então, o que eu vou acreditar sobre quem eu sou, que tem a ver com a minha identidade, sobre o que eu sou capaz, sobre o que eu mereço, sobre o que é possível, está diretamente relacionado a esses filtros. Então, quando eu digo... Tem uma frase de Henry Ford que tem muito a ver com o sistema de crenças e que eu tatuei no meu coração, essa frase, há muitos anos atrás, quando eu comecei meu processo de transformação, e eu gostaria que vocês escrevessem aí para vocês guardarem. Se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, nos dois casos você tem razão. Ford dizia isso, não sei se vocês já viram, tem filme de Henry Ford, ele ouviu muitos nãos para conseguir criar o carro Ford, foi um visionário e não só isso, ele mudou o mundo. O processo no mundo moderno, olha só que maluco isso, gente. Um sujeito que abriu seu mindset com uma crença poderosa de que tudo era possível, criou um modelo de produção que revolucionou o mundo inteiro, não por causa do carro, mas a forma de produzir o carro dele por causa de uma crença, certo? Napoleon Hill, o que ele descobriu é que existia um padrão no tipo de crenças de pessoas de sucesso que era muito parecido, tá? Por isso que tem uma máxima do Napoleon Hill que diz o seguinte, nós nos tornamos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Alguém já ouviu essa frase? Quem já ouviu? O Vladimir gostou aqui do apelido carinhoso que eu dei pro Napoleon Hill, velho Napa. Tem uns vídeos dele muito bons. Naquela época não tinha corte, não tinha nada, né? Era muito... Mas eu gosto muito do Napoleon Hill. Sou fã incondicional, me inspiro demais, um dos meus mestres. Uma das 5 pessoas com quem eu mais convivo, tanto é que tem livro dele para todo lado aqui, tá?
Então você tem que escolher muito bem as pessoas com quem você mais convive, porque normalmente a gente acaba tendo um sistema de crenças parecido, né? Então, ele diz que nós nos tornamos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Esse conviver não é estar junto o dia inteiro, é quem a gente está ouvindo o tempo inteiro, né? Que tipo de informação eu estou recebendo o tempo inteiro. Os grupos que eu faço parte. Eu sempre falo para as pessoas, tem gente que tá, se você está em algum grupo de WhatsApp, grupo de choro, daquela palavra deprê que eu não vou falar. Lembra que eu falei de manhã? Não vamos falar mais dela. E as pessoas estão lá sempre se lamentando, muro de lamentação, sabe? Grupo disso de Facebook. Sai dessa. Sai disso, porque isso te contamina. Né? Esses são pensamentos vírus que te contaminam e te levam para baixo. Você tem que se conectar com o que é bom. Você tem que se conectar com aquilo que pode te transformar. Você tem que se conectar com aquilo que pode te levar a mudar. Então você tem que se conectar com pessoas. Por isso que eu faço fazer dar certo até dar certo assim. Porque é uma conexão e ninguém faz isso sozinho.